Porque devolver o dinheiro, em nenhum momento a gente falou que não vai devolver. Ela Entendeu? foi diferente. Não, em nenhum momento. Então por que não devolveu até agora? Só que ela quer o valor total. Mas é o valor total. Total? Sim. Mas ele tinha 17 anos. Vocês não poderiam nem fazer o contrato com ele. Mas ele veio depois dos 18. Não, no dia que ele pagou, ele tinha 17 anos. Para marcar o médico, tá? No dia que ele pagou, ele efetuou o pagamento para vocês, foi um contrato que foi feito ali. Vocês fizeram um contrato a partir do momento que vocês fazem um negócio jurídico com um adolescente de 17 anos, tá, esse contrato é anulado. Não é obrigado. Desculpa fazer interromper a sua voz. Só fala para sua cliente que a motivação, né, que ela está querendo expor aqui, falando que é agiota, isso causa um constrangimento para a consumidora. Mas não causa constrangimento nenhum, porque fui eu que autorizei ela a falar, porque essa fala está gravada e é da sua cliente, tá bom. É da sua pessoa que então, você tá aí. Então o senhor acha correto o senhor expor? Acho correto, correto. Bom. Olá pessoal, eu sou o Davi Correia e hoje eu estou aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Hoje eu vim aqui a pedido da senhorita Vanessa e do seu filho Lucas. Nós iremos resolver um problema de relação de conflito, uma relação consumerista entre eles e a autoescola Galo Branco. O que ocorre? No ano de 2024, mais precisamente no dia 2 de janeiro, o Lucas procurou a autoescola Galo Branco para tirar sua habilitação, categoria A e B. Ele, na época, pagou para a autoescola R$ 1.300, não é isso, Lucas? Só que, na época, ele tinha 17 anos. Ele já queria tirar sua habilitação, pelo menos iniciar o processo, naquela época, com os 17 anos, para já deixar pago a autoescola, e quando ele completasse 18 anos, ele ir ao encontro da autoescola para realizar o processo da habilitação. É isso, exatamente, Vanessa? Só que o que aconteceu? Hoje é 2025, o Lucas teve uns problemas financeiros, ele não tem mais interesse em dar prosseguimento na habilitação na categoria A e B, e ele pediu a restituição dos valores para a autoescola. A senhorita Vanessa chegou a ir até a autoescola e como que foi, Vanessa? Eu cheguei a conversar com ela pelo WhatsApp, aí ela falou que só poderia conversar com a diretora. Aí eu fui na autoescola conversar com a diretora, ela falou assim para mim que eu não poderia, na verdade eu queria passar para outra pessoa, porque não poderia passar para outra pessoa e nem eu teria o direito de pedir o valor de volta. Aí ela falou assim que se tivesse a possibilidade de passar para outra pessoa, ela falou assim que não daria tempo, por causa que ele comprou a 2 de janeiro de 2024, então não daria tempo. Aí eu falei assim, mas se o meu filho viesse a fazer, por causa que ele quando comprou era de menor, então você teria a consciência disso. Ela falou assim, não, mas para o Lucas eu daria um jeito, mas para outra pessoa não, e se viesse a outra pessoa tirar, só poderia tirar uma das categorias, não as duas. Ela falou várias alegações. Ou seja, em tese a autoescola não quer fazer a restituição dos valores que eles pagaram. A gente já está cansado de saber que ninguém é obrigado a permanecer associado a um contrato. Ele pode desistir a qualquer tempo. Ainda mais ele que não fez nenhum serviço para a autoescola. E o caso dele é um caso sui generis, é um caso inédito. Por quê? Porque o Lucas, na época dos fatos, ele tinha 17 anos. O que significa isso? Que nessa época ele era relativamente incapaz. O artigo 4º do Código Civil, ele define que os maiores de 16 e menores de 18, eles são relativamente incapazes. Ele não tem a capacidade jurídica para firmar um negócio jurídico. Ele não tem a capacidade civil para firmar um negócio jurídico. O artigo 171 do Código Civil, ele estabelece que são anuláveis todos os atos jurídicos praticados por um relativamente incapaz. No dia que o Lucas foi, Vanessa, você estava presente com ele? Não estava. Nós temos aqui uma situação que um menor de idade procurou uma autoescola
sem o consentimento da mãe, a mãe não estava presente para realizar esse ato jurídico, esse ato é anulável. O artigo 1634 do Código Civil, ele vai definir que cabe aos pais assistirem aos filhos maiores de 16, menores de 17, na relação jurídica, contratual. Então, pessoal, é um caso sui generis, por quê? Porque de um lado nós temos um negócio jurídico que é anulável, e de um outro lado nós temos um fornecedor que teoricamente poderia cobrar uma multa contratual, né? Nós sabemos aqui que a multa contratual é até 10% dos valores. Só que fica a pergunta, um fornecedor pode cobrar uma multa contratual para um negócio que é totalmente anulável? Não. Então, nós iremos lá pedir a restituição dos valores completos, os valores integrais que ele pagou, que no caso seria 1.300, certo? R$ 1.300. Por quê? Porque não faz sentido a autoescola querer ganhar dinheiro sem fazer nenhum serviço. A autoescola não teve custo com aulas teóricas, ela não teve custo com aulas de direção, ele não chegou a nem fazer exame médico, porque na época ele tinha 17 anos. Então, nós iremos até a autoescola, dar oportunidade para a autoescola manifestar a vontade dela, verificar se vai resolver o problema da senhorita Vanessa, o problema do Lucas, se vai respeitar o Código de Defesa do Consumidor, porque além disso, eles não entregaram um contrato para o Lucas. Chegou a entregar algum contrato? Não. Você nem sabe o que ele assinou? Não, não sei o que ele assinou. E eu tentei procurar pelo aplicativo, que ela falou que lá estaria o contrato e lá não achei. Lá no aplicativo só mostra a informação que ele pagou R$ 1.300, somente isso. mas somente isso. Nota fiscal foi emitida? Então, é um caso grave. Nós iremos lá ouvir a autoescola, soltar essa reportagem na íntegra, e caso a autoescola não queira devolver o que é dele por direito, nós iremos acionar a polícia militar. Porque além do desacordo comercial aqui, está em curso aqui o crime contra a ordem tributária, porque não emissão de nota fiscal é crime. Então, nós iremos lá verificar o que a autoescola tem a nos dizer. Nos acompanhe em mais uma matéria aí da defesa do consumidor. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Davi Correia. Qual é o seu nome? Maria Júlia. Ô, Maria Júlia, você conhece a senhorita Vanessa, o senhor Lucas? Sim, sim. Então, nós hoje estamos gravando uma matéria aqui, porque eles estão com uma reivindicação, falando que a autoescola não forneceu um serviço para eles, por quê? Porque ele está desistindo. E ele pagou aqui no ato R$ 1.300, e a autoescola não quer restituí-lo. Então, quem conversar referente a isso é com a diretora, ela não está com a outra diretora. Você pode ligar para ela, pedir para ela vir, por favor? Sim. A filmagem sem o consentimento, tá tudo certo? Tá tranquilo, porque aqui você tá como prestadora de serviço da autoescola, eu não tô filmando a pessoa física, eu tô filmando a autoescola Galo Branco. Qual que é o seu nome? Davi Correia. Você é? Eu sou jornalista. Eu não sei se você tá por dentro do caso dele, mas... Você está chegando? Porque sabe o Lucas, que a mãe dele que veio aqui, pediu o dinheiro de volta, porque falou que estava precisando pagar a agiota? Então, eles estão aqui como jornalista e estão até filmando a autoescola. Eles estão aguardando você. Tá bom? Tá. Nossa, mas que ridículo você expor uma situação pessoal dela aqui. Mas eu vou estar falando com a diretoria, não sabe? Então, mas o problema dela é dela. Ela pode desistir por qualquer motivo, entendeu? A motivação mas, aqui... Que ela veio, ela falou Não, mas se ela quiser desistir porque ela não gostou da autoescola, ela pode. Sim, ela não pode. tem. Então, Mas, e outra, ele, quando ele assinou aqui, só para vocês saberem, quando ele assinou aqui, ele tinha 17 anos de idade. Pela lei, vocês não podem fazer um contrato com uma pessoa que é relativamente incapaz. Tá? O artigo
4º do Código Civil, ele prevê que ele era relativamente incapaz. E o artigo 1634 do Código Civil fala que ele tem que ser assistido pela mãe dele. A mãe dele estava aqui no dia? Não, eu não estava, porque eu não fui fazer uma tutoria. Então, aí... Então, eu não sei dizer se ele estava sozinho, se ele já acompanhava. Até hoje, ele não tem um contrato da autoescola, ele precisa do contrato. Cadê o contrato dele? Ele tem, acho que um virtual. Não deram pra ele. Não deram pra ele. Mas lá no contrato virtual tem tudo. Mesmo contrato que tem o físico, tem lá Até no hoje virtual. ele não tem um contrato. E mesmo se ele assinou aquele contrato, Aí ela montava só o valor só. mesmo se ele assinou o contrato é anulável. Vocês costumam preencher contrato com quem tem 17 anos? Então, aí se você quiser aguardar, a diretora já está chegando, Tá bom. ela informa vocês certinho. Obrigado, viu? Tá bom? De nada. Então vamos aguardar aqui. A diretora da autoescola vai chegar. Vem cá, vamos guardar aqui, Lucas. Vamos guardar aqui. Então, no dia que vocês vieram aqui, não deram nenhum contrato, né? No dia Foi que ele somente veio. meu filho que veio, não. E você chegou a vir aqui nessa autoescola 2 vezes conversar com a diretora para pedir a restituição do Isso, valor. exatamente. A outra foi por telefone até. Como eu disse antes, ninguém é obrigado a permanecer associado. Se a pessoa quer desistir, quer desistir por qualquer motivo, o motivo que for, a motivação não entra aqui. A pessoa ela não é obrigada a continuar numa autoescola. Ainda mais que a autoescola não prestou serviços para ele de aula teórica, não prestou serviços para ele de aula de direção de habilitação. Então não faz sentido a autoescola querer ficar com os 1.300 dele. No caso, como eu falei anteriormente, a autoescola poderia até impor uma multa. Ela poderia impor uma multa de 10%. Se o contrato que fosse assinado anteriormente fosse com uma pessoa capaz, absolutamente capaz. Mas como o Lucas, na época dos fatos, ele tinha 17 anos, esse contrato é anulável. Nós não poderemos falar que ali teve o consentimento da mãe dele, porque a mãe dele não estava nem presente no dia. Então não faz sentido. Então, para a autoescola ficar bem perante os outros consumidores, ela devolve o valor integral dele, que é dele por direito. Tá? Ele pode a qualquer momento, seja a motivação que for, ele pode pegar o dinheiro de volta, não tem problema nenhum. Aqui nós não iremos discutir a motivação. Então, o que o Lucas tem aqui é um print de tela. Ele tem um print aqui, que ele pagou R$ 1.300, categoria A e B, 40 aulas, mas não está aqui o contrato. Até hoje não tem um contrato. Então não prevalece essa versão que o contrato foi entregue para ele. Além disso, como eu falei anteriormente, também não teve a emissão da nota fiscal. E a falta da emissão da nota fiscal é crime, de acordo com a Lei 8.137/90, é um crime contra a ordem tributária. Então eu espero que a autoescola resolva o problema dele para a gente não ter que acionar a polícia militar. Que a diretora que vai vir falar com a gente, ela tem apreço pelos seus consumidores e por quem está assistindo, porque a nossa audiência está cada vez maior. Uhum. Que ela respeite o Código de Defesa do Consumidor e que respeite o Código Civil, porque essa questão aqui não é apenas do Código de Defesa do Consumidor. Está além. Né? O Lucas aqui, ele tinha 17 anos quando ele assinou o contrato. É prática da autoescola assinar com menores de idade? Tem que saber. Então vamos aguardar aqui a diretora para ela manifestar a versão da autoescola. Mas ela deu algum motivo? Não, ela falou assim que a autoescola não restitui o dinheiro. Como assim? Ela só veio falar para mim assim que poderia haver restituição quando eu falei por telefone, quando o Lucas falou para ela que ele tem um advogado e que o advogado iria responder. Aí foi onde ela falou assim, não existe isso e a autoescola também tem diretora, e ela ia usar as razões pessoais que eu tinha dado para... Razões pessoais, o quê? Isso aí é um absurdo, Por isso querer intervir no pessoal dela.
querer menosprezar ela Ela- pelo pessoal, isso é um absurdo. Se ela vir falar com esse assunto aqui, ela vai ouvir, porque é um absurdo isso aí. Isso aí causa um constrangimento ilegal aqui, um constrangimento moral. Né? Por quê? Porque se tivesse fornecido algum serviço, como eu falei anteriormente, se tivesse prestado umas aulas teóricas para ele, se tivesse prestado aulas de direção, a autoescola poderia sim descontar esses valores, abater e mesmo assim fazer a restituição do saldo restante. Mas para ele não foi prestado nada. Ele nem fez exame médico no Detran. Então, Ele veio, quando completou 18 anos, ele veio até aqui para ver qual que seria o procedimento, né? O maior dos 18 anos, só que depois ele não deu continuidade. Porque deu complicação no meu nome, só que depois, devido à situação, resolveu cancelar, desistir da habilitação. e o nosso Código Civil, ele prevê que se enriquecer sem causa, né, gera um enriquecimento ilícito, que é um ilícito civil. Entendeu? A autoescola não está prestando nenhum serviço. Então por que ela vai ficar com o dinheiro dele, sendo que ele quer desistir do contrato? Não faz sentido. Agora falar que não devolve, aí... Boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Tudo bom? Davi Corrêa, qual é o seu nome? Jane. Oi, Jane. Eu estou aqui com a senhorita... Sem filmar, a gente conversa, tudo bem? O advogado também quer falar com vocês. Ah, tá bom, legal, eu falo com ele. Pode falar com ele? Posso? Eu não sei o que foi falado para vocês, né? Porque o que veio falar pra gente... Eu só falo para vocês. Se vocês falarem algo que tem a ver com a intimidade dela, a vida pessoal dela, vocês podem... Porque eu sou advogado também. Vocês podem responder por danos morais. Ah, sim. Você também, porque tá filmando, né? Não, Não? não. O STF e o STJ já têm decidido. Tenho a liberdade de imprensa total a meu favor. Tá bom, não tem problema nenhum. Porque devolveu o dinheiro, em nenhum momento a gente falou que não vai devolver. Ela Entendeu? foi diferente. Não. Em nenhum momento Então por que falou não devolveu até agora? Só que ela quer o valor total. Mas é o valor total. Total? Sim. Mas e o Ele tinha gestor? 17 anos. Vocês não poderiam nem fazer o contrato com ele. Mas ele veio depois dos 18. Não. No dia que ele pagou, ele tinha 17 Não, anos. para marcar o médico técnico? No dia que ele pagou, ele efetuou o pagamento para vocês, foi um contrato que foi feito ali. Vocês fizeram um contrato a partir do momento que vocês fazem um negócio jurídico com um adolescente de 17 anos, tá, esse contrato é anulável. Isso aí, se você não quiser fazer essa restituição, quiser depois fazer, ou falar que não vai pagar, na justiça você vai perder isso e pode ter certeza que vai gerar danos morais, tanto pela idade dele, que tem 17 anos. Tá tranquilo. Ah, então não tem problema falar com ele. Então é só devolver. Mas se você quiser, eu falo. Filmando, não estão? Não, você quer que eu fale com ele? Eu falo quero, com ele, não você tem fala. problema. Pra mim, eu devolvo tranquilamente. Tá. Vai ser até bom, porque essa semana mesmo a gente foi numa autoescola, a autoescola devolveu, a gente parabenizou a atitude dela. E é isso que os consumidores querem. Sim. Entendeu? Você errou num primeiro momento? Pode ter errado, todo mundo erra. Mas você está aqui querendo corrigir seu erro. E mostrar para os consumidores que a autoescola tem compromisso com seus consumidores e resolve o problema. Porque eu não cheguei a te explicar aqui, né? Quando eu adentrei aqui no seu espaço. Eu tenho a liberdade de imprensa total, o STJ, STF, Como é seu nome? Davi Corrêa, da Defesa do Consumidor, tá? né? Não, sou jornalista, Ah. tá? Nosso intuito aqui é fazer uma reportagem jornalística, ouvir as duas partes e ouvir a autoescola. Exatamente. Mas E eu nós posso estamos- falar o que ela claro, veio fazer aqui? pode. Você disse que eu não posso falar? Não, é o que eu falei para a senhorita. Caso a senhora, que a moça ali, ela falou a motivação. Mas se- A motivação dela, Foi isso que ela veio sim, pedir. só deixa eu te falar. Ah. A motivação dela, Ah. a senhora, Mas você gravou ela falando também? sim, ela gravou. A motivação dela Sim. pode gerar um constrangimento contra ela. Sim. Por quê? Só para te explicar, ninguém é obrigado a permanecer num contrato. Ela pode sair por... Doutor, eu acabei de falar com o senhor, tô ligando pro senhor agora, o senhor consegue me atender? O rapaz tá aqui. Ela pode sair por qualquer motivo. Se ela chegar e falar, eu quero fazer com uma outra autoescola, Sim. ela pode sair. Agora, a motivação que ela veio trazer, que é um Mas problema eu fiz financeiro... contrato com ela.
Concorda comigo? sim. Esse contrato com ele é maior. Mas ela, se ela for no Detran, não propõe em algum outro lugar chorar, igual ela chorou aqui, falando, né, que foi por causa de agiota, essas coisas, o Detran não vai responder para ela. Sim, mas Você o entendeu? problema é o seguinte, Agora, que ele se tinha ela chegasse 17 aqui, anos na não, época. quando veio aqui, pedir para marcar médico, inclusive até a mãe do Foi amigo dia dele 2 falou de pra mim, janeiro. sim, até a mãe, Dia 2 de janeiro ele tinha até 17 a mãe anos. do amigo dele, que fechou com a gente, o amigo dele já fechou, a mãe do amigo é testemunha nossa. A mãe do amigo dele Entendeu? responde pelo filho dela. Não, ela responde pelo filho. Ela sim. Por quê? Só para eu te explicar, pela lei, o Código Civil, artigo 1634, ele estabelece que os pais assistem os filhos relativamente incapazes. Ou seja, nenhum contrato que você faz com uma pessoa de menor de 18 anos, ele é válido sem a presença da mãe. Ela tinha que estar aqui. Não adianta que você pegar... Mas por que ela continuou gravando se eu falei que eu vou devolver o dinheiro? Você concorda comigo? Mas vai ser ótimo. Vai ser ótimo, vai mostrar que você cumpriu o seu resultado. E aí você vai falar Aí a gente vai falar parabéns para você. O nome da senhorita, desculpa. Jane, parabéns pela Jane, resolveu o problema, vamos parabenizar a autoescola. E aí você vai postar na mídia do mesmo jeito? Sim, isso aqui é uma relação de consumo. Isso aqui é o artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor. Ele estabelece que toda relação de consumo, ele tem um interesse social. Entendeu? Então isso aqui interessa a toda a coletividade. Mas aqui, todos que irão assistir vai ver que a autoescola resolveu. Entendeu? Só que ficar debatendo, se quiser debater, eu debato com o seu advogado, porque sim, eu tô fundamentado na lei. E a Bela e a ligação lá também. Não, eu tô aqui para ouvir as duas partes. Por isso que eu falei para a senhorita, se a senhorita quiser se manifestar, você tá falando que vai devolver o valor, ótimo, acaba, a gente já vai embora de imediato. Porque, assim, às vezes, vocês também não têm conhecimento, ninguém tem conhecimento da lei. Se você for falar pelo total de pessoas, total de fornecedores, às vezes eles também não têm o conhecimento da lei. E isso aqui é uma lição tanto para eles, tanto para ela, para todo mundo. Né? Errou na primeira parte, legal, corrigiu o erro, vai fazer a devolução, a restituição, todo mundo vai parabenizar, todo mundo vai falar que legal, resolveu o problema dele quando precisou. E que esse problema não ocorra mais. Agora, se quer aguardar, conversar com o advogado, eu converso, eu debato com o doutor. Olha. Deve sair na mídia mesmo, a marca da escola, tudo. Então, mas se ela não quisesse isso, era só ter devolvido para vocês os valores quando vocês vieram, certo? Sim, eu falei com ela por telefone. Se tivesse devolvido os valores, eu não estaria nem aqui. Se a autoescola tivesse, como eu falei anteriormente, tivesse prestado algum serviço, tivesse... A gente prestou, amigo. Qual foi o serviço? Davi Corrêa. O serviço, tipo assim, pra mim marcar médico... Ele tinha 17 anos. Não, filho, você não tá entendendo. Quando que é o aniversário ele dele? Ele veio depois, ele amigo, marcar dia médico. 24 de setembro. 24 de Aí ele setembro. voltou Mas foi aqui, marcado o exame médico? Marcado, ainda marcamos um agendamento pra ele de RG, tudo. Tá, você marcou o exame médico. Tá, fala. Pra isso, não precisou de uma internet, não precisou das coisas, não é tudo de graça que a gente marca. Entendeu? Poxa, tô pedindo um favor. Tá bom, eu tô ouvindo a senhorita. Não tem problema, pode falar. Não chegou a marcar, não, tá. Foi feito isso. Tá, mas quando que foi marcado o exame médico dele? Não, então ele tem marcado o exame médico pra ir? Mas foi marcado? Foi marcado. Não foi marcado por causa do contrito do meu nome. Teve atrito do meu nome. Não foi nem marcado o exame médico. Tá, então a marcação do exame médico ele define que vocês não podem pagar o valor. A gente orientou que ele fosse lá, inclusive pelo E outra, uma marcação do exame médico, ele pode ir sozinho no poupa-tempo que vão marcar o exame médico para ele. Ele não precisa de uma autoescola para marcar o exame médico. Entendeu? E o processo dele só é aberto depois que gera um renache, depois que ele faz o exame médico. Tá? Não foi marcado nada. Então, como não foi gerado nenhum renache, eu estou aqui pautado na lei. Tudo que, agora, se a autoescola vai querer cumprir ou não. Na época que ele veio aqui, que ele pagou a autoescola, ele tinha 17 anos. Ah, mas se foi feito algo depois, não interessa.
entendeu? O contrato é anulável. A mãe não deu consentimento, a mãe tá aqui, a mãe já veio 2 vezes aqui falando que quer a desistência do contrato e ela pode fazer isso. Contrato você não tem, certo? Nota fiscal também não te entregaram. Tem sim, Não tem o contrato, mas para ele não tem. Ele não tem o contrato. Como a pessoa pode ser hipócrita? Você está chamando, respeito o consumidor. Você está falando que seu consumidor é hipócrita. Ele está falando que não recebeu nenhum contrato. Pega o dinheiro lá, devolve para eles têm, a gente vai ver onde vai sair essa filmagem, no que advogado. Tá, faça Pix? Qual que é seu Pix, ô? Vai lá, passa lá o dado sigiloso, pode entrar. Dentro não, amiga. Eu não sei para que ela está usando de todo o nervosismo. Eu não sei para que isso. Isso vai ficar mais feio para ela. Não, Licença aqui. Deixa eu ver o que você está assinando. Vem aqui. Tá. Licença. Não tem para quê. Não sei para que todo esse nervosismo. Não precisa disso. Não, ele é 18 anos. Ela não, né? eu sou a mãe dele. Mas ela responde por ele? Eu Mas respondo deixa sua ela mãe. acompanhar, não tem problema. Senhora, a gente está aqui para falar para você que você tá fazendo. Eu estou dando parabéns para você. Eu não estou aqui falando que você. Eu vou falar parabéns pela sua atitude. Olha aqui, só para você ter ideia. Muita autoescola prefere um outro caminho, que é o caminho pela via judicial. Você está resolvendo. Vai mostrar que você resolveu o problema. Tranquilo, meu amigo. Tá? Eu tô tranquilérrima. Então, parabéns. É isso. Parabéns. A sua atitude aqui é muito. E agora a gente vai pegar, só filmar qual o canal que vai sair? Davi Corrêa na defesa do consumidor. Pode olhar lá. Correia, defesa do consumidor. A gente vai pegar essa filmagem. Pode, se a senhora quiser entrar com processo, pode ficar à vontade, não tem problema. Só que é o que eu falei para a senhorita. Consumidor. Eu falei que já tem decisões favoráveis para esse tipo de reportagem. Porque o que ela veio falando foi isso. Ela queria o dinheiro, porque ela tá brigando com a agiota. Não fala isso, não fala. Olha aqui, mas não fala isso. Na justiça não fala isso. Se a senhora falar isso vai se reverter contra a senhora. Mas vai se reverter porque a senhora está constrangendo ela. Mas a senhora está constrangendo ela. Eu estou aqui falando, a senhora não. O motivo dela devolver. Não, não sou advogado dela. Não, eu sou advogado, mas não sou advogado dela. Eu estou aqui como jornalista. Eu tenho conhecimento que se ela tivesse errado, eu não pegaria nem esse caso. Não, ela não vai mostrar. Isso que a senhora está falando, a senhora vai estar constrangendo ela. Doutora, ó, eles estão aqui dentro da minha empresa, eu vou devolver o valor de 1.300, segundo ele. Quer que eu falo com ele? Tá? A mulher está filmando aqui dentro da minha autoescola, tá bom? Tá, a mãe que diz que responde pelo filho, eu não tô entendendo nada. Mas peraí, deixa que eu falo com ele, não tem problema. Alô, doutor, qual é a sua graça? Desculpa. Marcelo Galvão. Ô, doutor, prazer, Marcelo. Aqui quem fala é o Davi Correia, jornalista, tudo bom? Oi, Davi, tudo bem? Então, Marcelo, é que eu expliquei aqui para sua cliente, né, que eu sou jornalista, eu tenho a liberdade de imprensa, DPF 130, o STF também já tem julgados favoráveis ao nosso favor. E esse... só dentro da empresa que não, né? Dentro da empresa. Deixa eu te falar, dentro da empresa, aqui onde eu tô, ele é considerado um espaço aberto ao público. Eu tô na recepção, eu não passei para dentro. Como ele é considerado um espaço aberto ao público, eu posso filmar. Eu não poderia filmar na área de recepção, na área de escritório. Pode falar. Conforme eu já escutei, você já fez a sua apresentação, a questão vai ficar na seguinte, a pessoa, isso vai ficar pro mérito, porque filmar ou não filmar, aí deixa que o que fizer da imagem e a responsabilidade dela, você tem a responsabilidade e a sua claro, filha, com certeza. pessoa que você está indo aí também. Então isso já expliquei pra Jane que isso não importa muito, o que importa é o que você vai fazer com a imagem. O rapaz fez aí antes dos 18 anos, procurou, daí disse que já tinha o dinheiro e que era para esperar ele fazer os 18 anos para ele poder pegar e confirmar. Ele veio e confirmou. E aí agora, no final do ano, a mãe está pedindo o dinheiro de volta. Por causa do agiota que eu falei. Ela não é obrigada a doutor, desculpa fazer interromper a sua voz.
Só fala para sua cliente que a motivação, né, que ela está querendo expor aqui, falando que é agiota, isso causa um constrangimento para a consumidora. Mas não causa constrangimento nenhum, porque fui eu que autorizei ela a falar, porque essa fala está gravada e é da sua cliente. Tá bom. É da sua pessoa que então, você está aí. Então o senhor acha correto o senhor expor? Acho correto, acho tá correto. Bom, então vindo de um advogado me surpreende isso, mas tudo bem, não continua. Surpreende porque se trata do Marcelo Galvão. Então, assim, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que eu sou bem eficiente e bem conhecido na área, inclusive, do consumidor. Tá, legal. Então o senhor sabe que a motivação ela não é motivo, ela não é causa para uma desistência do contrato. Isso é uma questão de mérito, então, não é para ser jornalista. Então, se é mérito, por que o senhor está adentrando aqui? Analisar. Isso é para o departamento jurídico. Pode fazer um favor? Pode falar. Eu vou pedir para que você se retire daí. Tá, eu vou me retirar, não se preocupe. Ela falou, a sua cliente falou que vai pagar. Ele quer que eu devolva o valor total, viu, doutor? Tá bom, eu não quero, tô falando para a senhora o que a senhora tem que fazer. Se a senhora não quiser devolver ou não, é problema da senhora. É isso que eu tô falando, não tô aqui em ponto. Ele desligou. Ó. Devolve o telefone para ela e eu vou orientar o que ela tem que fazer. Veja o que precisa fazer. Já filmou o que tinha que fazer. Tá filmando aqui dentro da recepção, doutor. Uma pessoa. Tá filmando o funcionário. Não tem problema, ele pode filmar, pode fazer o que ele quiser. O que ele vai fazer com a imagem é que você depois vai poder. Então tá bom. Vou devolver tudo. Então, o senhor acha que eu não devo devolver? Devolvo metade. Não, a metade a gente não aceita, eu vou chamar a polícia militar. Olha lá, ele disse que a metade não aceita e vai chamar Fala a pra polícia ele que militar. aqui, cadê a nota fiscal dele? Tem um crime contra a ordem tributária aqui. Ele disse que vai chamar a polícia militar. Vou chamar a polícia militar. Se não... Eu vou devolver, doutor, a gente entra com ação, porque eles Pode entrar com ação, não tem Eles estão problema. alegando que eu não posso falar que é o motivo que ela veio aqui, que ela veio Claro, falando, né? olha só, ela quer... A nossa consumidora, ela teve uma dificuldade financeira, ela acabou pegando dinheiro emprestado. Um motivo desse empréstimo está sendo discutido aqui. O que a consumidora faz da vida dela é problema dela. A autoescola não tem que se intrometer. A autoescola não tem que se intrometer. Isso aqui eu ainda falei para ela, vai ficar feio para ela. Se o advogado dela está falando que ele ganhou várias causas, eu falei para ele, não entra nessa motivação, porque pode constranger a consumidora. Qual que é seu Pix? Qual é o nome dele mesmo? Lucas? É telefone. É telefone, Lucas? Vamos lá. Mas, ô Lucas, só passa se o valor for o valor integral, tá? Se o valor não for, aí a gente discute em juízo, a gente tem as imagens, se o advogado dela está falando que ele ganha as causas no direito do consumidor, então a gente discute em juízo. Né? Porque o que ela falou aqui está previsto para você, gera dano morais contra você, tá? O seu íntimo é problema seu, a gente não pode entrar no íntimo da autoescola. Esse nome mesmo? Davi Corrêa. Davi, mas vamos lá, eu acho que assim, não é questão de advogado, é questão de bom senso. É bom senso. É assim, você sabe que eu só sei da escola da Jota, porque ela que veio. Mas você que está falando aqui, ela então não tem problema. Eu estou falando para a senhora, senhora, mas não tem problema, ela pode falar que ela está com problema. Ela pode falar. Pessoalmente. Ela falou para a senhora um problema que ela está passando, e a senhora está expondo para todo mundo, está expondo para mim, está expondo para o seu advogado. Você acha que isso não vai gerar um danos morais contra a senhora? O seu advogado aí, ele... Você estava na padaria com todos ainda, né? É claro, sim. Que não tem mais vínculo. Com a autoescola. É Lucas? Henrique Marcelo Silva. Aí você foi colocado no de hoje. São José dos Campos, 6 de janeiro de 2025.
Nossa, não tá marcando. Vai no ponto final mesmo? O que me estranha é um advogado Tá igual. orientando a cliente a expor a intimidade de uma outra pessoa. Isso que me estranha. A motivação é pessoal. A motivação pode ser, eu posso chegar aqui e falar que eu vou desistir porque eu quero uma outra autoescola, eu posso desistir porque eu quero fazer uma outra coisa, eu vou precisar do dinheiro, entendeu? E no fato, o Lucas, ele tinha 17 anos. O advogado falou uma coisa que não aconteceu, ele pagou quando ele tinha 17 anos. Ai, Deus, que E ela coagiu em questão do serviço também. Pode falar, não E fica ela, sacanha. não, e ela coagiu em questão de perguntar se o Lucas trabalha ainda na padaria, como ela falou agora. É porque, Ela tá querendo coagir. segundo você, ela conhece um... Ela vai orientar, não querer mais que meu filho trabalhe lá. Não sou desse tipo não, minha amiga. Fica Então por tranquila. que você perguntou? Não sou desse tipo não. Não, eu também não sou. Eu vim na maior humildade conversar com vocês. Não sou desse tipo não. Não, sim, mas eu também não. Eu vim na maior humildade Você é conversar uma com vocês. mentirosa. Mas no que Não eu menti? fala isso, não fala Mas no que isso. que eu menti pra Respeita vocês seu aqui consumidor, na ela é uma autoescola? consumidora. Não fala isso dela. Primeiramente, que eu não menti em nenhuma situação para ela. Eu vim aqui na maior humildade contar a situação e eu queria, no momento, até passar para outra pessoa, porque não poderia Se fazer. ela tivesse resolvido esse problema antes, eu não estaria aqui. E no telefone, quando eu conversei com ela, eu falei assim, o Lucas Isso falou aqui- que você está com o advogado, nós também temos, então você veio com o advogado. Ela tem um advogado, o advogado dela está orientando ela super mal. E eu falo isso na cara dele. Ele está orientando super mal. Porque a orientação que tem que fazer aqui é chegar, primeiro, quantos anos ele tinha na época? Ah, ele tinha 17, ó, ele é relativamente incapaz. Relativamente incapaz só pode assinar contrato na frente do pai e da mãe. Artigo 1634 do Código Civil estabelece isso. O artigo 4º do Código Civil estabelece que ele é relativamente incapaz. É 12. Qual é o valor que você vai devolver para ele? Eu tô falando com ele. Não, mas Depois qual é o eu valor? faço. Lucas, pergunta para ela qual é o valor que ela vai devolver para você. É o que você pagou aqui, tá, amigo? Fica tranquilo. 1.300. É 9. Deve ser. Ah, você tem câmera ali também, tá vendo? Tem câmera filmando. Sim, vou pegar Você todas. entendeu? Não tem problema. Isso aí que você tá fazendo fica até feio. Uma pessoa que mente, que chegou mentindo. Não aqui, fica fala mesmo. isso. Eu tô tentando te orientar ainda, ser seu amigo, pra você não falar isso, pra você não ter problema legal no futuro. Tá? Porque, querendo ou não, Ó, a gente Lucas, tá feitinho, a gente tá aqui de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, certo? Não chegou pra ele. Eles são vulneráveis. Não pode ela chegar, ficar aqui chamando ela de mentirosa, ele de mentiroso. Não pode. Depois deixa fechado, Elaine, não tem problema, deixa fechado. Dá pra acabar agora? A gente passa na Tá, rua, dá tá pra bom. acabar? Vai acabar. Já fez o Pix? Já fez Já- pra ela, por já favor, fez? tem cara lá na rua. Então eu vou. Lucas, já assinou? Só deixa eu pegar aqui. Já assinou tudo que você tinha que assinar? Só pede pra ela parar de filmar, por favor. Por gentileza, Você já eu fiz. efetuou? Aqui, ó. Tá. Então, ó, pode ir lá vocês dois. Eu Por favor, aguardo pede pra vocês ela, por lá. favor. Tá bom, não tem problema. Não, Eu só você vou. pede. Já pedi. Não, ela continua. Elaine, pode ficar ali com ela ali, não tem problema Só na nenhum. rua tá vendo, ó. Você pode Pode ficar lá com ela. na rua Tá. filmando a marca da escola? Pode ficar lá com ela. Na rua filmando. Não se preocupa. A senhora tá fazendo aqui Não, é eu só algo vi louvável. Tem como parar de filmar? Tá, ela tá. A reportagem vai ser. Vai, Tudo bem, não tem problema. vai ser entregue na íntegra. Tá. Tá? Pode ir lá, Elaine, não tem problema, já resolveu o problema. É isso que a gente queria, você resolveu o problema dele. Manda no Pix. E confere lá, mano. Não, vou mapeando tudo, né? Pra deixar anexado. O que você colocou aqui? Só deixa eu ver aqui. Informar que recebi da autoescola. Tá, isso, valor de 1.300. Legal. Aí só coloca conforme. Coloca a data de hoje também. Você já fez a conferência no Pix? Essa internet, não tem como ver. Não, pode colocar aí o Wi-Fi. Você só pede pra ela, por favor. Eu vou dar a internet pra ela parar de filmar. Será que você consegue pedir ou não? Tá bom. Não precisa do Wi-Fi pra ele conectar, né? Ver, né? Eu quero fazer tudo, mas ela continua filmando.
Não obedece seu patrão? Na verdade, ela é minha patroa. Ah. Aonde que vai sair mesmo, você falou? Davi Correia na defesa do consumidor. Você quer que eu te mostre? É Instagram? Não, YouTube. Ah, tá bom? Ó, obrigado, parabéns pra vocês, sucesso aí. E essa é a atitude correta que você deveria ter tomado anteriormente. Tudo certo, ele falou que pagou, já era. É isso aí, pessoal. Problema resolvido. A autoescola fez a devolução dos valores devido ao Lucas e a senhorita Vanessa. Ela devolveu o valor de R$ 1.300, mas cabe aqui a minha crítica pessoal à autoescola. É feio você expor um problema que um consumidor venha relatar para a autoescola. A mãe do Lucas e o Lucas, eles foram até a autoescola e eles relataram um problema pessoal que o Lucas estava passando. O Lucas, no passado, ele teve um problema financeiro e ele acabou pegando um empréstimo com uma pessoa. Isso só diz respeito ao Lucas. Aqui não está em debate a vida financeira do Lucas. Não está em debate o que o Lucas faz da vida dele. Aqui está em debate uma relação de consumo. É isso que interessa, o Código de Defesa do Consumidor. Se o Lucas está querendo a restituição dos valores, se ele não quer mais continuar na autoescola por motivo X ou Y, é problema dele. É muito feio o que a autoescola fez. É feio o que o advogado, ele que falou na reportagem, ele fala que ele que orientou a cliente dele a expor. Meu Deus do céu, ele orientou a cliente dele a expor um problema pessoal dos consumidores. Eu até falei para ela, isso que a senhora está fazendo pode gerar sim um constrangimento. Porque se a pessoa está com um problema, se ela pegou um empréstimo com alguém, ou fez alguma coisa do tipo que é pessoal dela, e ela relatou para o fornecedor não tem que sair expondo como se fosse algo para menosprezar, para humilhar o consumidor. Nós temos que saber que na relação de consumo, o mais fraco, o mais vulnerável da relação do consumo é o consumidor. Tanto que o código ele é em defesa do consumidor, não em defesa do fornecedor. Então o importante é que a autoescola restituiu os valores, acabamos com esse litígio, só que fica a minha crítica pessoal, que é uma vergonha você expor o seu consumidor dessa forma. Então o importante é que resolveu o seu problema, certo? Resolveu o seu problema. Resolvido. Tudo bom. E vou apresentar aqui, ó, o caçulinha da família, qual é o nome dele? Írio Miguel. Írio? Írio Miguel, dá um oi lá pra câmera aí. Olha, que bonitinho. Então, assim eu me despeço com mais um caso resolvido. Como de costume, eu tenho que agradecer a todo mundo aí que tá dando a força nessa minha jornada. Agradecer o pessoal de Goiás que entrou em contato comigo, de Caldas Novas. Agradecer o pessoal da minha Zona Leste, meu Goianazes querido, minha cidade de Tiradentes, meu pai é da cidade de Tiradentes. Agradecer todo mundo da minha região, Mogi, Suzano, Poá. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado. Obrigado vocês do Brasil todo, que vocês têm dado um apoio enorme para mim. Muito obrigado mesmo. Eu sou Davi Correia e esse foi mais um caso na defesa do consumidor. Olá, Davi Correia e toda a audiência do canal Defesa do Consumidor. Eu, Dr. Robertson Vinhali, mais uma vez estou aqui para trazer informação a consumidores e também a fornecedores. Antes eu preciso iniciar minha participação dizendo o seguinte: o intuito desta participação não é exaurir absolutamente todas as ações, implicações, todas as objetividades, subjetividades, tudo aquilo que está relacionado a um direito de alguém ou a diplomas legais, a jurisprudência, porque em 5, 10 minutos isto é impossível. Até mesmo num ambiente acadêmico, quem cursou direito sabe que é o aluno que faz o seu próprio curso. A faculdade ajuda, mas você precisa estudar por si mesmo, porque os assuntos são praticamente impossíveis de serem esgotados. E todo dia sai um entendimento, uma decisão interessante, etc. Por isso, eu como advogado, enquanto advogado, gostaria muito, e acredito que 90% dos colegas que me ouvem também, que no direito 5 mais 5 fosse igual a 10.
2 mais 2 fosse igual a 4. Entretanto, meus amigos, é muito, como eu posso dizer, colocar aqui, de uma forma não agressiva. Vamos lá. É muito comum que num processo consumerista nós vejamos outros colegas que patrocinam interesses de fornecedores sem sequer uma vez nas suas contestações ou nas suas peças de defesa ou em audiência mencionarem o Código de Defesa do Consumidor. De igual modo, é muito comum que você, em alguns processos consumeristas, não veja sequer um embasamento de alguns juízes que nós temos por aí de uma sentença de uma relação de consumo num processo consumerista. Um embasamento sequer mencionando o Código de Defesa do Consumidor. Então, a lei está aí. A aplicação, quem faz é o próprio cidadão que observa a lei e anda conforme essa lei, e caso esta lei seja violada, o judiciário é quem faz isto. Portanto, a mediação tem um papel fundamental. Fundamental. Se você estudar sobre mediação de conflitos e sobre arbitragem, você vai entender que o judiciário está preferindo que se faça isso, do que abarrote o judiciário por conta de descumprimentos de fornecedores a respeito daquilo que está muito claro no Código de Defesa do Consumidor. Outra coisa, agora sim iniciando, o que eu gostaria de dizer, você vai ver que em algumas situações de relações consumeristas, será muito comum citar outro diploma legal. Por exemplo, Código Civil, Código de Processo Civil, Código Penal, de Processo Penal, etc. Leis de crime contra a ordem tributária, etc. Ok? Por que isso acontece? Por conta de um princípio no direito chamado diálogo das fontes. Esses diplomas se conversam, se comunicam. Quando há uma concordância, se complementam. Quando há uma contrariedade, ou aparentemente há uma contradição entre aquilo que diz, por exemplo, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, prevalecerá o Código de Defesa do Consumidor. Porque este último é norma, ou seja, é lei especial. Já o Código Civil é lei geral, certo? Então, todas as vezes que há uma lei especial a respeito de algum direito, de algo que deve ser observado ou salvaguardado, prevalecerá então a lei especial. Ela deve ser entendida, observada, aplicada, em detrimento de uma lei geral. Ok? Continuando, você viu que na reportagem foram citados vários artigos do Código Civil, muito bem citados inclusive, e eu não proponho aqui citar os mesmos artigos que citei, que mencionei em vídeo anterior, numa relação consumerista também envolvendo uma autoescola. A proposta que eu trago aqui, nesta minha participação, neste vídeo, é que você entenda um pouco mais sobre o diálogo das fontes, que você entenda um pouco mais sobre o papel do mediador, e que sim, o repórter pode ir com a lei na mão, pedir que o fornecedor cumpra o seu dever legal, e caso isso não ocorra, então o consumidor deverá procurar a salvaguarda dos seus direitos em juízo, num processo judicial, é dizer que ele pode fazer isso, ele pode, tá? O repórter pode. Porque tem muitos comentários do tipo não é PROCON, tem comentário do tipo não é juiz, né? Realmente não é PROCON, não é juiz. O PROCON ele tem a sua área de atuação, ele vai até determinado ponto. Se não fosse assim, se ele realmente trouxesse em juízo alguma coisa que pudesse salvaguardar todos os direitos dos cidadãos de um modo geral, observar esses direitos, se ele fosse efetivo em todas as áreas, seria dispensável a figura do advogado consumerista, de direito do consumidor. Com isso, não estou dizendo que o PROCON é ineficiente, estou dizendo que há coisas que somente o advogado consumerista, inclusive através de indicação do próprio PROCON, que se busque a justiça, vai conseguir fazer e vai conseguir patrocinar em juízo. Certo?
No mais, sim, o absolutamente incapaz, conforme o Código Civil, não pode assinar contrato nenhum, se assinar é nulo. E o absolutamente incapaz é aquele que, de uma forma geral, em regra, é menor de 16 anos, ok? Tem outra possibilidade também, mas, enfim. Aquele que é relativamente incapaz, em regra, dos 17 aos 18, ou melhor, dos 16 aos 18 anos, mas não somente estes, antes que alguém diga que a informação está incompleta, não somente estes, mas há casos específicos que pode ter até mais do que essa idade, mas se enquadra em relativamente incapaz, mas no caso que nós estamos falando, é alguém que assinou um contrato com 17 anos, ok? Então, sim, se esta pessoa assinar um contrato, só terá validade se é assistida pelos pais ou pelo responsável legal, ainda que não seja pai. Tá ok? Então a informação é esta. Agora, por aquilo que nós temos, se o consumidor tem a vontade de rescindir o contrato, é aquilo que já falamos em vídeo anterior, e incide nessa questão exatamente o Código Civil pela relatividade, ou seja, é relativamente incapaz, como o Código de Defesa do Consumidor na vontade de rescindir o contrato, e o Código de Defesa do Consumidor dá esse direito. Então a informação está aí para você, está acessível. No mais, você pode pesquisar a letra da lei, o que diz cada artigo, o que diz a jurisprudência também, você pode fazer esse tipo de pesquisa, tá? Por fim, eu quero dizer o seguinte: já passou do momento, da hora de entendermos que o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, e abaixo dele o STJ, Superior Tribunal de Justiça, já reconhecem, já pacificaram que a imprensa tem o direito de exercer a sua livre função ali. A imprensa é livre, desde que não fira nada que está previsto em lei, e ela pode entrar em espaços públicos, como é uma recepção, ela pode filmar, porque as pessoas que estão ali sendo filmadas estariam sendo observadas pelos olhos de alguém também. Olha, eu estou numa recepção, tudo que eu estou vendo lá e com quem eu estou conversando, estou vendo. Eu posso filmar ali, é um espaço público. A pessoa que está ali, representando a empresa, o fornecedor, ela não está na figura do seu CPF, ela está representando o CNPJ. Pode ser o João, a Maria, o Robertson, o Davi, pode ser quem quer que seja. Mas no momento que eu estou com um crachá, com uma identificação, estou uniformizado, eu estou representando essa empresa. Estou representando o CNPJ. E como fornecedor, eu tenho deveres em relação ao consumidor, como, por exemplo, não devo expor a vida íntima, não devo expor aquilo que é de foro íntimo do consumidor. O consumidor, por sua vez, não tem obrigação nenhuma de me informar por que ele quer rescindir o contrato, mas o que está acontecendo? Ele emprestou dinheiro de alguém, ele deve para alguém? Não há esse dever legal. Não há esse dever legal. E é muito interessante, muito importante entender que estamos falando de um CPF e um CNPJ. Então, o fornecedor, em regra, está tendo ali a representatividade do seu CNPJ, de um CNPJ. O fornecedor está como pessoa física, CPF, enquanto o fornecedor, pessoa jurídica, CNPJ. Então, é importante que essa relação seja observada por cordialidade, né? E caso não há concordância e não se chegue a um acordo, a uma mediação positiva, tem o judiciário, aí vai discutir, o juiz vê como vai aplicar a lei e tudo mais e dar razão a quem tenha a razão, certo? Mas já foi dito também cláusulas abusivas, cláusulas no artigo 51 do CDC que onerem, né, o consumidor, tragam um prejuízo muito grande, que coloquem ele em desvantagem na balança da relação de consumo, são vedadas, são cláusulas nulas de pleno direito. Não fornecer contrato também é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, não emitir nota fiscal em casos que a lei exige também é uma violação à lei da ordem tributária, ok? E que ali tem a previsão dos crimes contra a ordem tributária. Então, você, fornecedor, sempre dê a via de contrato do seu
cliente, do seu consumidor. Também emita a nota fiscal quando é exigido por lei, tá certo? Então espero ter dirimido aqui mais dúvidas. Perdoem a extensão, não tinha como ser diferente e ainda tem muita coisa que poderia ser dita. E que Deus abençoe a todos poderosamente e até um outro vídeo. Um abraço.